Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando aqui mais um Blue Easy Talks. Hoje estou aqui junto com o Roberto. Bem-vindo aqui ao Blue Easy Talks, Robertinho. Opa, obrigado. Roberto, vou apresentar você primeiro aqui para o pessoal te conhecer. O Roberto trabalha então já na área de back office financeiro lá atrás, um bom tempo. Começou a trabalhar com a gente na área de projetos principalmente, então ele vem com uma vasta experiência hoje em dia em desenhar processos, né? Entender a necessidade daquele cliente, transformar aquela ideia inicial dele, que às vezes está muito abstrata ainda, em algo mais consolidado, desenhado para ser desenvolvido. Eu conheci o Roberto já faz o que, Roberto? 2010, 14 anos. 14 anos já, mais ou menos, e até mais talvez, hein? Trabalhou na TIM, na parte de back office, e é ali que a gente conheceu, e a gente virou amigo, e hoje em dia a gente é sócio junto, né? Iniciamos lá em 2015 a Mundtech, que é a nossa fábrica de software, hoje Blue Easy, nossa startup. Então o Roberto foi quem acreditou na ideia aí desde o início também junto com a gente, e a gente começou. Então, inicialmente, eram eu e ele, em tudo, né? E a partir dali a gente foi devagarzinho construindo, e lá na casinha ainda, a gente tinha uma casinha pequenininha. Ali a gente teve bastante gente trabalhando ali naquela salinha. Tinha gente que ia trabalhar com a gente, não queria trabalhar por causa se assustava por causa da casinha. A casinha era muito precária, né? Funciona, é uma casinha, né, gente? Mas é uma... Era tipo uma garagem. Era uma garagem, quase. Que a empresa surgiu na garagem. Era quase uma garagem, só não tinha um carro, porque não cabia. Exato. E daí a partir daí a gente foi indo, trocamos de local, depois foi para outra sala, legal aqui perto também, tudo em São José dos Pinhais. Atualmente a gente trabalha, né, tanto já trabalhamos com algumas ferramentas, como Twig, da TOTUS, Sidle One, da Sidle, e agora a Blue Easy, que é uma ferramenta própria nossa. Então, pra gente começar aqui, falando um pouquinho, já entrando no tema, o que eu ia te perguntar? Se você pudesse customizar qualquer processo do seu dia a dia, qual seria o processo e por que você iria customizar ele? Se eu pudesse customizar um processo do meu dia a dia, seria algo bem pessoal, assim mesmo. Eu tenho uma dificuldade com duas coisas, que é lembrar de certas coisas, assim. Olha só. Realmente, se não tiver na minha agenda e a minha agenda não me avisar, eu esqueço. Eu tenho esse problema de lembrar, assim, de certos eventos. Eu preciso realmente de uma agenda e que minha agenda me avise, né? Então, assim, se eu pudesse otimizar fazer um processo customizado, seria para me ajudar nessa parte durante a noite, né, para eu fazer ali lembrar de fazer uma validação das coisas que eu precisava fazer durante o dia e organizar, saber o que eu vou fazer no dia seguinte. Então, assim, eu faria um processo que te ajudasse, que me ajudasse nisso. Construir é uma forma de pegar esses dados e jogar numa agenda. Sim. De uma forma mais automatizada, entendeu? Porque hoje tem, né? Você vai lá, se eu venho um compromisso para mim, eu pego e já coloco na minha agenda. Mesmo pessoal, eu já coloco na agenda que tem um compromisso pessoal ali para eu fazer. Uhum. Então já é meio costumeiro para mim fazer isso. Mas eu ainda preciso gastar uma energia minha de estar fazendo aquilo. Seria legal se tivesse uma coisa bem mais tranquila. Que eu só falo aqui e já vem na minha agenda, sabe? Pode ser um negócio legal, assim. Mas seria nesse sentido, assim, eu faria uma customização que realmente colocasse na minha agenda ali as coisas que eu quero fazer, pessoais mesmo, não só profissionais ali, né? E me alertasse, Roberto, olha, você fez isso. Porque quando eu sei que eu tenho que fazer um evento, alguma coisa, eu faço aquele evento. Entendi. Então hoje, assim, falando agora um pouco das atividades que a gente executa, né? Não só em Blue Easy, mas também na nossa fábrica de software, mas acho que hoje o nosso foco principal está sendo o Blue Easy. Quais os principais desafios que você enfrenta ao tentar customizar processos para diferenciar tipos de negócio? Uhum. Essa é uma boa pergunta. Quando a gente está falando de negócios, da necessidade do cliente, mesmo aqueles processos que são padronizados, digamos assim, né? Que normalmente as empresas fazem da mesma forma. Que é uma das propriedades do Blue Easy é fazer isso, né? Colocar processos que várias organizações possam fazer o mais padronizado possível. Mesmo esses processos padronizados de empresas, muitas vezes do mesmo ramo, acaba tendo características diferentes, fazendo elas diferentes, ou tendo a necessidade de uma informação diferente, um dado diferente. Aprovações é uma das coisas que a gente vê, assim, que as empresas têm mais formatos diferentes de fazer. Então, tem essa característica, processos iguais, empresas do mesmo ramo faz diferente. Aí quando você pega isso, o mesmo processo, mas empresas de ramos diferentes, aí já começa a aumentar ainda mais essa possibilidade de questão. Então, assim, tem alguns processos, vamos falar aqui do processo de compras, né? O processo de compras, ele tem um padrão lógico a ser seguido. Alguém pede algo, isso pode cair numa cadeia de aprovação, né? Que também pode ser muito diferente entre as empresas. Sendo aprovado, isso cai para o comprador
iniciar o processo de cotação, levantar as informações desse item no mercado, trocar ali as informações com os fornecedores, decidir de quem ele vai comprar, passa pelo processo de aprovação, isso gera o pedido, o fornecedor recebe, envia, é recebido, isso e o processo é finalizado. Agora, entre esse processo padrão e os dados, a forma como você faz é o que muda. Então, sempre quando a gente vai conversar com o cliente, a gente apresenta o processo, então o processo ele tem ali uma forma padrão, é totalmente entendido para todas as empresas, mas aí é que vem as características, né? Eu, para fazer minha solicitação, eu preciso colocar determinada informação, um equipamento, um projeto. Então começa a ter ali características diferentes. E é aí onde o Blueezy, pensando, né, quando a gente idealizou o Blueezy lá no início, a gente já tinha essa noção com uma questão anterior, né, que a gente não falou ainda, que é o RP. Né? Então, assim, como a gente trabalhou com o processo durante um bom tempo antes da criação do Blueezy, tinha aquela necessidade de você ver o RP do cliente, o RP é diferente, a integração que acontece é diferente, mas você precisa de lá. Então, uma das características iniciais do Blueezy era essa, ele tem que ser integrado com qualquer RP que o cliente tenha. Isso. Se o RP permite, isso vai acontecer. Então, é uma característica que já foi pensada inicialmente. Então, é como se o Blueezy ele pudesse ter aquela forma mais simples de ser utilizada. Exato. Para facilitar. Então, toda a regra burocrática do negócio em cima de processos, o Blueezy atende de uma forma mais transparente, o usuário não precisa necessariamente ficar preenchendo todas as coisas, mas no final a gente integra com diversos RPs, e cada RP vai ter uma regra específica. Mas para esse usuário, independe de qual a regra, porque a gente tem a ideia que a gente construa uma regra base que a gente consiga estar conectando em diversas regras diferentes. Exato. Então, o desafio desse é só você entender o que o cliente realmente precisa. Beleza, é esse RP. Tranquilo, eu tenho as informações do meu lado, eu preciso enviar de alguma forma para aquele RP. Né? Se é um RP que a gente já integrou, já tem ali homologado, digamos assim, tranquilo, já está isso mapeado, vai ser bem tranquilo. Não tem, eu tenho certeza que dá para fazer, porque daí o que a gente vai estudar só é a API do RP do cliente e uma forma dele pegar ou a gente enviar para ele. Então essa primeira parte do desafio, ela é muito tranquila, muito lisa, assim, quando você está falando com o cliente. Aí vem aquelas características que mais específicas do cliente mesmo, né? Tipo, eu tenho uma determinada informação aqui que eu preciso, que às vezes não é uma informação muito comum de você ver em todas as empresas. Mas daí entra aquela questão do Blueezy que a gente também pensou. Eu tenho o processo padrão, mas eu tenho a possibilidade de colocar informações diferentes, colocar novas telas de cadastro e manutenção, mesmo que às vezes seja muito característica de um cliente ali. É claro que a gente sempre tenta fugir, né, de fazer algo que é muito engessado e vai servir somente para aquela empresa. Isso, acho que esse também é um desafio e algo que a gente tem isso muito como uma base pra gente, né? Exato. Porque quando um cliente pede alguma coisa que, independente se para aquele cliente é algo mais específico para ele, o processo dele é específico para ele, a gente tem que tentar olhar de forma como que outros clientes também poderiam estar usando aquela mesma funcionalidade. Exato. Então é muito raro a gente desenvolver algo que para um cliente vai servir somente para aquele cliente. A ideia é que a gente já construa algo pensando em outras possibilidades. Às vezes não é todo cliente que vai usar aquilo, mas a gente já tenta construir algo para transformar aquilo em mais um pedaço do módulo do produto, né? Exato. E aí o Blueezy ele vai ficando cada vez mais robusto. Você vai pegando características específicas de um cliente, fazendo ela funcionar para ele, mas já deixando pronta para outras empresas. O legal que eu sempre falo quando a gente está conversando com alguns clientes novos, assim, que para os clientes antigos, 1 ano de Blueezy é uma evolução muito grande. Então, o cara que começou lá atrás, 1 ano atrás, a quantidade de novas atualizações e de melhorias que ele acaba tendo, de novas funcionalidades, é bem grande. Então, o pessoal iniciou lá com a gente lá no início, lá em 2020, quando ele lançou ainda uma versão antes de produção, lá para o pessoal lá do Paranabanco. O que eles hoje poderiam estar usando, né, no total, é muito gritante. Então, muitos módulos a mais que a gente acaba tendo. Por quê? Porque aquilo vai evoluindo. O próprio processo, né? O processo de compras, que foi o primeiro processo, se você ver a primeira versão dele, a versão que ele está hoje, e o que a gente tem previsto para ele ser no futuro, nossa, tipo, é uma evolução muito grande mesmo. E tudo isso foi característico do quê? De você conversar com o cliente e o cliente expor a necessidade dele, né, de um dado, de uma informação, de um dashboard, de um relatório, qualquer coisa que ele precisava ali. Isso é absorvido, é pensado, muitas das características não são características exclusivas daquele cliente, né? Muitas delas são
amplas, né? Então, o mesmo cliente, às vezes, o mesmo cliente não, vários clientes acabam pedindo a mesma coisa em determinados momentos diferentes. E aí, quando isso é feito, todos os clientes já têm acesso a ela, né? Então, mas, no geral, isso é um benefício muito grande. Mas é legal, é legal. E o que eu gosto desse modelo é uma palavra que é a cocriação. Então, quando você está fazendo algo junto com o cliente, que ele está demandando aquilo, Roberto entende o que precisa ser feito, né? Você entende o que precisa ser feito, e junto com o cliente começa a entender o melhor cenário, porque o cliente acaba entendendo também que a gente está transformando aquilo em um produto. Né? E vai ter que atender junto. Então, no final, a gente vai validar, então a gente está imaginando isso aqui, esse é pelo nosso know-how, é o melhor caminho, e o cliente chega lá e, cara, pô, é isso mesmo, não, vamos por aqui, vamos por lá, e a gente acaba no final acordando num caminho final para a gente iniciar o desenvolvimento em si, né? Sim. E aí o cliente entra com uma parte muito importante quando a gente fala de especificação, porque o cliente normalmente, né, nesse caso, a maioria das vezes, o cliente, ele entende muito daquilo que ele quer. Né? Então, eu preciso dessa informação. É ele que está com a dor. Ele que está com a dor, exatamente. Ele é o usuário daquilo. Então, quando ele consegue nos passar exatamente essa dor e a gente consegue entender aqui, a ideia é que a gente faça exatamente o que precisa para suprir aquela dor que ele está tendo. Então, sempre tudo que a gente idealiza criar surgiu de alguma necessidade de alguém. Sim. Mas me conta uma coisa, no processo ali, quando você está iniciando os primeiros papos com o cliente, como é que você identifica essas necessidades do cliente? É simples? Como é que você faz? Tem algumas técnicas, né? É basicamente como se fosse uma entrevista. Então, você marca lá uma call com o cliente, uma reunião, para ele falar de uma necessidade que ele tem. A gente, dentro do desenvolvimento de software, isso é o levantamento de requisitos, né? Vou sentar e vou entender o que o cliente quer. E aí o cliente vai expor, né? Então, assim, eu preciso do lado de cá estar ciente do processo que ele está falando, né? Então, eu preciso ter uma noção, pelo menos, do processo que ele está falando. E aí eu vou ouvi-lo, né? Ele vai expor, vai colocar as necessidades ali. Eu uso como referência o próprio Blueezy, desenhos ali para poder entender, explicar algum ponto, verificar se a gente já não tem, às vezes, aquela necessidade, ou sendo feito de uma forma um pouquinho diferente. E aí é tudo uma questão de troca de informação mesmo. Eu vou ter as minhas dúvidas, vou perguntar, o cliente vai expor, se eu continuar com dúvida, eu vou perguntar novamente, né? Até o momento em que eu entendo o que o cliente realmente quer, e aí eu vou esboçar isso, né? Vou fazer um esboço do projeto, validar isso com a equipe técnica internamente também, né? E aí quando você manda esse esboço, você valida com a equipe técnica, tem aquela troca de informação interna, a gente já vai com o cliente com uma solução bem definida, que às vezes ali inicialmente foi pensada, exposta de uma forma, e a gente chega com uma solução e valida isso com o cliente. Né? Agora, quais são as principais vantagens que você vê? Falando um pouco na parte de procurement, de compras, contratos e o despesa, que são os principais módulos que a gente tem, mas vamos falar um pouco do compras, por exemplo, né? Quando o compras está muito conectado com contratos. Quais são os benefícios que o cliente, quando ele está fazendo esse trabalho com a gente ali, de ter essa possibilidade, de ter esses pontos de customização, né? Até o pessoal do comercial fala efeito camelo, né? O fato de a gente poder ter esses pontos de customização, essa adaptabilidade que a Blueezy permite para o cliente. Então, qual que é a vantagem hoje para o cliente ter isso dentro do processo de compras dele? Eu vejo grandes vantagens. É muito ruim você, às vezes, usar um sistema que ele é muito engessado, né? Então, isso não existe dentro do Blueezy. Então, o benefício pensa assim, você tem uma plataforma que ela é especialista em te fazer o teu processo de compra, do procurement, do início ao fim dele. Em determinado momento, você precisa de um recurso extra, algo que hoje talvez não tenha. Né? Então, o primeiro benefício é isso, você consegue ter aquilo. Se a plataforma não tem hoje alguma informação, algo que você precisa, com o Blueezy você pode contar que, precisando, a gente vai desenvolver. Né? Um outro benefício a partir do momento que aquele recurso está desenvolvido, ele vai estar disponível para toda a base de clientes. Né? Então, essa é a questão da cocriação. Ela é uma plataforma que está em constante evolução. Me ajudaria muito como uma plataforma de processos e a Blueezy a gente consegue estar construindo aquilo para ele. Então, acho que a Blueezy está evoluindo e tendo cada vez mais coisas, mas vai ter sempre aquele cliente que ele vai ser diferente, que aquela estratégia faz ele ganhar dinheiro e precisa de uma adaptabilidade maior que outras ferramentas não vão conseguir entregar para ele. Exato. Então, esse é o benefício, você conseguir ter aquela especificação, aquele detalhe, aquele processo que você precisa. Isso legal. Independente, né? E o próprio processo de compras, ele também ele vai evoluindo, né? O próprio processo, aqui nem falando do Blueezy em si, do processo dentro de um sistema, a dinâmica do processo de compra. Eu, como comprador, fazendo essa compra no mercado. Então, se isso tem uma evolução, a gente vai trazer essa evolução para a plataforma também, entendendo qual é a dinâmica do mercado para aquele processo naquele momento. Legal. Até tem um discurso
de outras empresas, né, não só na área de compras, mas em geral, que quando eles oferecem um produto mais travado, é o quê? Que eles sabem o melhor caminho das pedras e, tipo, o mercado trabalha desse jeito, por que você vai trabalhar de outro jeito? Em certos pontos, eles não estão tão errados. Mas, ao mesmo tempo, você está fazendo com que qualquer cliente vai ter que trabalhar exatamente do mesmo jeito. Exatamente. E esse é o ponto. A gente se limita a ter aquela empresa que ela tem uma criatividade maior, que ela consegue fazer melhor de outro jeito. Sim. E é justamente isso, né? Em empresas, a gente sempre tem os 3 P's, né? Pessoas, processos e produto. A gente está falando hoje aqui no papo de processos. E o processo é muito importante. Se eu falar que todo processo, toda empresa vai ser igual, eu não preciso ter esse P como um desafio. Realmente. Então é o que eu gosto sempre, de que às vezes a gente está conversando com o cliente chega exatamente nessa linha, mas um concorrente teu me falou, né, que por ele ter pronto, ele é o melhor caminho. Não, é justamente o contrário, né? A gente tem o melhor caminho pronto, que a gente pode pegar, se esse melhor caminho não for o melhor caminho para você, a gente consegue adaptar ele para deixar ele o melhor caminho. Exato. Você tem um padrão, né? Tem um padrão. Tem uma lógica. Sim, no processo. A gente tem um padrão que a gente segue. Né? Mas nesse padrão ele pode ter caminhos ali que mudam. E pensando nos clientes que hoje a gente já construiu essa customização, né, já teve esse processo feito com ele, me fala um case que você gostou muito, que o cliente teve sucesso depois de estar utilizando e foi possível por conta da gente estar fazendo essa adaptabilidade para ele. Então, eu tenho um case, eu acho que vocês já até falaram sobre ele, é um caso bem significativo ali, como processo mesmo, né, que era uma empresa, que era uma construtora, aliás, e ele fazia esse processo dele em outra plataforma, construído em outro sistema, eles customizaram o processo de compra. Né? Então, pense bem, eles contrataram a ferramenta, eles customizaram o processo internamente para fazer esse processo, mas ele tinha certos problemas, né? Então, tinha um prazo, tinha alguns problemas que aconteciam ali. E por que disso, né? Por que o cara tem esses problemas? Porque às vezes quando eles estão, a empresa, ela mesma quer fazer por conta os processos dela, ela acaba muitas vezes não tendo alguém especialista na construção, tanto de processos quanto também de desenvolvimento, principalmente até aqui. Exato. Considerando esse cenário que a empresa vai desenvolver, é um conjunto de vários fatores que podem levar a um problema. Eu preciso que internamente aquele processo seja muito bem levantado, entendido, documentado pelos envolvidos. Eu vou ter uma equipe que vai desenvolver aquilo, vai controlar aquele desenvolvimento. Depois que aquilo está desenvolvido, entra questões de melhorias e processo. Então, realmente, sim, tem um custo em recurso, um custo de entendimento muito grande aqui para desenvolvimento. Quando eu estou desenvolvendo um sistema, processo, qualquer coisa, existem muitas características que podem levar esse processo a dar errado. Tipo, existem vários, né? Então, mas, enfim, o que aconteceu foi que eles acabaram fazendo desenvolvimento e tiveram problemas nesse desenvolvimento. Né? Então, o processo no final, apesar dele estar pronto, ele acabou tendo alguns problemas outros. Ele funcionava, ele iniciava, poderia fazer todo o processo e ele concluía. Mas não como eles realmente queriam que aquilo acontecesse. Aí o Luiz acabou entrando, eles gostaram da ideia, fizemos a implantação. Foi uma implantação nova, com um RP novo, teve customizações para ser entregue, então teve um desenvolvimento inicial até grande, vamos considerar, com esse cliente. Mas no final, quando ele foi entregue, a gente teve um feedback do cliente. Então ele falou, olha, foi muito mais rápido a implantação com vocês, muito mais rápido mesmo, 80% do tempo que a gente fazia no processo que estava pronto no nosso, né? E hoje o processo está andando. Então, assim, quando você pega um software já estruturado, já desenvolvido, mesmo que você tenha que fazer customizações, ainda assim o desenvolvimento é muito mais rápido. Sim. E tem, né, a responsabilidade aqui acaba sendo toda nossa, né? Então a gente entende o processo, temos aqui a nossa questão de cronograma, mas a ideia é que a gente quer entregar aquilo melhor. Então esse case para mim ele é muito significativo. É uma implantação de software, porém ele acabou sendo um benefício muito grande para o cliente no final. Hoje em dia esse cliente a gente tem uma super afinidade, né? A gente tem outros projetos em andamento para desenho de construção em conjunto, mas o que é muito legal, que me deixa muito feliz, é saber que a gente conseguiu entregar algo que está melhorando a vida daqueles profissionais que estão trabalhando nas áreas, né? Sim. Que a partir de agora o tempo deles pode ser utilizado para fazer outras coisas estratégicas dentro da empresa, não somente focar no processo, né, burocrático e tudo mais. E falando um pouco agora de tendências que você vê, pesquisa ou ouve dos clientes mesmo estarem conversando com vocês e pedindo, né?
quais seriam os próximos passos que você imagina, né? Hoje, você como responsável pela linha de produto, Bluease, o que você imagina de próximos passos aí que a gente está, tanto para a nossa ferramenta, como também para o mercado em geral, né? De começar a estar utilizando. Acho que uma tendência muito grande é a gente fazer algumas conexões com outras organizações que têm dados que, de alguma forma, estão conectados com os processos que a gente tem dentro do Bluease hoje. Mas, por exemplo, existem hoje plataformas no mercado que são especialistas em uma determinada informação. Para a gente desenvolver isso, seria possível. A gente conseguiria ir lá e desenvolver um negócio, levaria anos. Um trabalho, né? O trabalho, né? Então, para agilizar isso, a gente entendeu como um negócio, como produto, que é muito melhor a gente fazer uma conexão com uma startup, uma empresa que já entrega essa informação, que já é especialista nisso, já está funcionando, ela já tem os seus clientes satisfeitos naquela solução, mas você conectar ela dentro do Bluease. Não, é muito bom, é muito bom. É um parênteses, quando a gente começa a trabalhar nessa linha, que a gente começa a colocar mais um player no mercado como parceiro. Então a gente acaba aumenta o nosso relacionamento com o parceiro, então existe um vínculo ali comercial entre os dois, mas o melhor beneficiado é ainda o cliente, porque a gente está conseguindo entregar na mesma ferramenta algo em conjunto, que as duas demoraria muito tempo para estar construindo outra especialidade. É aquilo, né? Nós somos bons em construir processos. Eles são bons em construir a atividade que eles fazem. A parte de levantamento de dados. E não só eles, né? A gente tem uma construção hoje, iniciando algumas parcerias nesse sentido. Para devagar a gente ter aquele hub de conexões de parceiros, ou seja, ele sempre está ganhando. E o pessoal fala muito, né? Parceria que boa, aquela parceria que ganha. Eu falo diferente. Parceria boa é aquela que ganha. O cliente ganha, nós ganhamos e o parceiro ganha. Se o cliente não ganhar, porque geralmente na primeira frase o pessoal esquece do cliente, né? O parceiro ganha e a gente ganha. Sim, Mas o nosso foco tem que estar aqui, o cliente ele tem que estar ganhando também. O cliente ele é o foco final do tudo, né? Então é ele que tem que ganhar. E é isso, então você pega um produto, pega outro produto, acaba juntando as duas e assim, dá a entender que quase que a gente criou um produto novo aqui, porque os dois mundos estão conectados, entregando aquilo que melhor também. E rápido, né? Então essa é a ideia. A ideia é fazer isso acontecer de uma forma muito mais rápida do que demorar anos para desenvolver um recurso. Teremos novidades aí, hein? Não podemos revelar ainda, mas teremos. Acompanhe aí que vai ficar muito bom. Vocês vão gostar muito, isso eu tenho certeza. Legal. Roberto, tem alguma coisa a mais que você queira falar, que você queira complementar aí no episódio de hoje? Primeiramente, queria agradecer, né, pelo convite. Eu acho que foi um bom tema. A gente pegou aqui uma ideia relacionada ali à questão do desenvolvimento, que hoje é muito forte no Bluease. E é isso, pessoal. Eu gostaria de dar um recado aqui, é o seguinte. Caso, né, vocês aí trabalhem com a parte de compras, contratos, ou qualquer outro processo, conheçam o Bluease, tá? Dê uma chance ali de conhecer. E principalmente se vocês verem, tem uma necessidade, tem uma ideia ali que no dia a dia desses processos ali que vocês estão utilizando, vocês estão precisando, não se acanhem, não expor isso, tá? A gente vai ficar aqui muito feliz em receber a ideia de customização que vocês estão precisando ali, porque realmente a gente escuta, a gente entende, a gente faz ali. Exato. Eu acho que algo que é bem legal é essa disponibilidade que a gente acaba entregando. Cliente que está querendo entender se dá para fazer aquilo, ter uma conversa com alguém que entende se dá para fazer aquilo ou não. Exatamente. Então a ideia é assim, a gente levanta o processo, fazemos ali o entendimento do que é preciso e aí a gente vai dar aquele retorno, né? Então, com certeza a gente vai ficar muito feliz em ouvir aí o que vocês tiverem de necessidade quanto ao processo, porque, como a gente já expôs aqui, a ideia é que a gente consiga atender aí o cliente independente da forma como ele precisa fazer o seu processo, tá? Essa aí é uma das diretrizes do Bluease. Legal. Então fica o convite, marcar uma reunião com a gente aqui, marcar uma reunião junto com o Roberto para a gente poder entender possibilidades de processos aí para vocês. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, curta, compartilha, manda para um amigo, tudo aquilo que vocês já estão acostumados a saber. A gente está também tanto no YouTube quanto também no Spotify. Então se você hoje utiliza o Spotify para trabalhar, escutando um podcast, alguma coisa assim, siga lá nossa página, que a ideia é a gente poder proporcionar isso para vocês, falando sempre aí do mundo corporativo, processos, negócios e inovação. Muito obrigado e até a próxima.